Bom, meu nome é Cibele Dayer Botelho Monteiro. Eu sou professora aqui do Instituto Federal Fluminense. Atuei, já estou aposentada e atuei aqui por mais de 30 anos. Na verdade, foram 38 anos atuando aqui na instituição. Eu estou aqui desde 1977, né? Foi o primeiro ano em que eu trabalhei aqui na instituição, ainda como estagiária da antiga Faculdade de Filosofia de Campos. Fui convidada a ministrar aulas de inglês aqui. E em 1978, então, eu fui efetivada, passei por uma prova e fui efetivada nessa função de professora, né? E permaneci durante todo esse tempo até o ano de 2014, quando eu pedi a minha aposentadoria e saí da instituição, assim, com o coração ainda bastante apegado aqui a essa história toda. Mas também a gente tem que avançar, né? Tem outras tarefas a serem cumpridas fora desse trabalho profissional aí. E aí eu realmente me aposentei. Mas eu tenho muito orgulho de ter permanecido aqui. Aprendi muito, cresci muito aqui nessa instituição. Foi a instituição assim que me oportunizou muitas experiências também na gestão, né? Porque eu tive a oportunidade de, a partir do ano, além de ter, na verdade, já atuado com cargos de coordenação da minha área, que era inglês, né? Depois passou a ser uma área maior também, linguagens e códigos, então fui coordenadora. Mas a partir do ano 2000 eu assumi a função de diretora de ensino, né? E permaneci nessa função até o ano de 2007, quando eu me candidatei então a diretora-geral da instituição e atuei na transformação, né, do antigo Cefet Campos em Instituto Federal Fluminense e passei então a partir do ano de 2009 a ser a reitora da instituição, né? Eu fui eleita como diretora-geral, mas todos os dirigentes, todos os diretores gerais eleitos, né, fui de 2007, assumi em 2008. Então, todos esses diretores gerais que foram apanhados no meio de seus mandatos, eles foram conduzidos, né, ao cargo de reitor para fazer exatamente essa transição, né, essa passagem dos Cefetes, dos antigos Cefetes para institutos federais, que eu considero que foi assim um momento de muito desafio, mas também de muitas conquistas para a rede federal. Acho que a gente foi muito apoiado, né? E nos governos Lula e Dilma, não tem como a gente omitir isso, porque foi um período assim de muitos investimentos públicos, né, na educação, inclusive nessa instituição aqui, com um aumento de números de servidores, números de campi, enfim. Então foi um momento bastante interessante. Naquela época ainda era Escola Técnica Federal, né? Porque na verdade a transformação se deu em Cefet Campos, se deu mais adiante. E era um período ainda em que se vivia no país aquele período de pós-ditadura, né? E essas instituições, elas não tinham toda essa democracia que a gente vivencia hoje, né? Então, naquele momento que eu entrei, a instituição ela tinha essa prática de consultar instituições de ensino superior daqui de Campos, principalmente de Campos, para saber quais eram os bons alunos e tal, os que tinham se destacado. E ela tinha esse programa, uma espécie de um estágio em que as instituições indicavam e a gente vinha atuar nos vários setores da instituição, não só na sala de aula, mas também em setores administrativos. No meu caso, eu já fui convidada a atuar diretamente na sala de aula. Havia professores
saindo por várias razões e eu assumi então essas turmas. No ano de 1978, a instituição fez então uma prova interna, né? Era uma espécie de concurso daquela época, mas era a prática vigente. Então, ela chamava, na verdade, várias pessoas que estavam nesse cadastro aí de gestão de pessoas e pessoas como eu que já atuavam e foi oferecida então essa oportunidade de fazer uma prova, dando-se aulas e também uma prova escrita, e ali era uma espécie de concurso, né? E foi então quando nós fomos efetivados, aquelas pessoas que passaram nessa prova foram efetivados e passaram então a fazer parte da instituição. Depois, lá na década de 80, né, já com a Constituição, enfim, com os novos princípios democráticos, é que se passou a ter os concursos efetivamente públicos, por editais, enfim, que foi uma conquista muito grande do período pós-ditadura, né? Mas a instituição, o que eu tenho assim, dessa época, é que eu acho que a instituição ela tentava, com a criatividade que ela tinha, tornar mais democrático o ingresso, né? Não fazer aquela coisa só com as cartas marcadas, como na época muitas outras instituições faziam. Então, era uma prova mais aberta, uma prova que tinha de fato seriedade, mas não considerada ainda como um concurso público como esses que a gente conhece hoje. A escola técnica, né, das décadas de 70 e 80, principalmente, acho que até o final da década de 80, ainda era uma escola pouco democrática, principalmente para as disciplinas de educação geral, que no meu caso, né, eu sou da área de letras, né, e quando eu entrei aqui, eu entrei numa coordenação de educação geral, assim como tinha língua portuguesa, matemática, física, e havia as disciplinas das áreas técnicas. Na verdade, naquele momento, a instituição ela tinha um conselho técnico consultivo. Esse conselho é quem indicava os dirigentes da instituição. Não havia eleição, né? E também não havia muito destaque para essas disciplinas das áreas de educação geral. Quem detinha as coordenações eram os coordenadores de área técnica, que a gente até brincava na época, dizia que eles eram os caciques, né, da instituição. Todo o poder institucional, todo o poder decisório passava por essas 5, na época acho que eram 5 coordenações principais: a mecânica, a eletrotécnica, química, estradas e edificações. Então eram esses coordenadores, essas coordenações que atuavam, e o olhar, né, da equipe dirigente era todo voltado para essa formação profissional técnica, como se as disciplinas da base de educação geral também não formassem esse técnico. Então, eu diria que essa escola técnica, né, na qual eu entrei, era uma escola que talvez não valorizasse essa formação para a cidadania, a formação de um técnico mais crítico, um técnico que pudesse também entender que, além da sua profissão, ele é um cidadão, um transformador da sociedade onde ele vai trabalhar, né? Era uma escola que tinha seu valor também, porque empregou muitas pessoas e formava com qualidade, sem dúvida, mas a gente achava, né, não só nós da educação geral, mas também outros professores, até mesmo da educação profissional, achavam que havia necessidade de um avanço democrático, né, nessa questão. Então, o que me marcou muito nesse período que eu entrei foi exatamente essa luta nossa democrática, e aí a gente teve uma pessoa que a gente considera assim, um líder na época, que foi o professor Luciano D'Angelo Carneiro,
que foi o nosso primeiro diretor-geral, que a gente pode dizer eleito nessa instituição. Ele, na época, atuava na coordenação de matemática e foi com quem nós contamos na época para construir uma resistência a essa, vamos dizer, a esse status quo que a gente encontrou aqui na instituição. E eu me lembro muito um momento assim que foi significativo, que eu quero deixar gravado aqui, sabe, que existem pessoas que participaram desse momento que já nem estão mais entre nós, como é o caso da Lúcia Bastos, que foi nossa coordenadora pedagógica, muito jovem, que faleceu agora recentemente, mas ela teve também uma participação muito efetiva nisso. É que nós fizemos aqui um teatro. O professor Luciano, ele ficava tão incomodado porque as pessoas eram tão mornas, elas eram indiferentes à questão da educação. E aí ele propôs, né, que nós fizéssemos um teatro aqui nesse auditório, os coordenadores, no caso, aí a gente já tinha avançado para ter coordenações das áreas de educação geral, né? Que foi um tempo depois, então e esses coordenadores então começaram a atuar, né, de forma a mobilizar os outros coordenadores, trazê-los para uma integração, e nós fizemos um teatro aqui para mostrar a importância da educação. O auditório encheu, as pessoas começaram a participar e eu considero, eu não sei exatamente precisar a data que foi isso, mas foi um marco muito importante para a instituição, porque aí a gente começou a conversar nos corredores e a integração entre as duas áreas, a formação profissional e a educação geral, começou a acontecer. E a instituição, então, saiu daquele marasmo, né, daquele engessamento, e ela começou, então, a avançar, eu considero, sinceramente, a partir daí, né? E mais adiante, então, nós conquistamos também, com muita luta, essa questão da eleição para diretor, que na época ainda foi uma lista tríplice, porque esse Conselho Técnico Consultivo, ele tinha isso, ele fazia uma lista tríplice entre as pessoas que ele achava que eram capazes de dirigir a instituição, e encaminhava essa lista tríplice para o MEC, e o MEC escolhia a pessoa. No caso do professor Luciano, nós conquistamos a eleição, que a instituição ia eleger, mas ainda o Conselho Técnico Consultivo encaminhava a lista tríplice dos 3 mais votados, entendeu? Mas depois, adiante, houve até um avanço também com acordo de que só se encaminhasse a lista tríplice com o nome do mais votado. E aí foi se evoluindo até finalmente chegarmos também no governo Lula, que foi quem, de fato, bateu o martelo e falou: eleição tem que ser eleição geral, com participação de todos os segmentos, mas é recente essa conquista, muito recente, porque o presidente Lula entrou no ano de 2003, né? E assim que houve a ascensão dele à presidência da República, nós tivemos então isso regulamentado, inclusive com a valorização dos estudantes. Olha, foi um sentimento de orgulho muito grande, porque a Escola Técnica Federal, primeira questão, né, da instância assim, federal, porque o servidor público, a gente tinha aqui o servidor público municipal, o estadual e o federal. Eu já atuava na rede estadual, porque fui professora também da rede estadual durante 15 anos. Então, quando eu entrei aqui, eu também tinha já prestado concurso para a rede estadual. Mas o sentimento de você estar numa rede federal, numa escola boa, numa escola de qualidade, respeitada nacionalmente, enfim, esse sentimento era muito grande em mim também. Quando eu consegui isso, né?
me deu uma alegria e para toda a minha família também muito grande. Desde que eu entrei aqui como professora de inglês, eu tive muito apoio primeiro do próprio núcleo, né, de professores do qual eu participava. Inclusive, assim, de pessoas que olhavam para mim e falaram: não, a Cibele, eu acho que é uma servidora que merece um investimento. E me convidaram para participar de alguns cursos muito importantes para mim, na área de gestão também, e além da formação profissional específica, que era a língua inglesa, né? a parte de línguas. Então, isso também me fez crescer muito, e crescer inclusive o meu olhar mais geral, né, da educação, não ficar só pautada muito somente na questão específica da língua inglesa. Então, com isso, eu fui, primeiro de tudo, eu fui coordenadora de língua inglesa, né? Logo, assim, no início da minha vida profissional aqui, fui coordenadora de língua inglesa. E aí, depois da coordenação de língua inglesa, eu fui também coordenadora da área de linguagens e códigos. E um período também que foi de 93, 94 na minha vida, que eu considero muito importante, que eu fui eleita presidente da Associação dos Servidores daqui da escola, da ACETEC, né? Na época, a ACETEC, ela foi a primeira, vamos dizer assim, tentativa de formar uma associação de servidores para lutar também pelos direitos dos servidores, né? Então, na verdade, eu tenho assim, muito orgulho também desse período que eu fui eleita presidente da associação, e foi na minha gestão que a gente conseguiu adquirir também lá a sede da instituição. O campo de futebol foi construído naquela época, porque as pessoas tinham muita necessidade também de um local de lazer que pudessem se reunir. Então foi um momento também bastante interessante da minha jornada aqui, né? Depois dos cargos de coordenação, que eu praticamente assumi aí até 1999, que na verdade fui eleita várias vezes, porque aí já nessa época a gente já tinha essa prerrogativa dos próprios professores elegerem as suas coordenações. E aí no ano 2000 eu assumi então a convite do então diretor-geral eleito, professor Luiz Augusto Caldas, assumi a diretoria de ensino da instituição, né? E foi um cargo assim que me deu um crescimento enorme também e uma necessidade de compreensão também muito grande da comunidade, né, institucional. Eu fiquei nele até o ano de 2007, né, quando aí eu também já comecei a trabalhar na minha própria eleição como diretora-geral, né? E aí assumi em 2008 a direção geral da instituição, ainda como Cefet Campus. Naquela época a gente já tinha essa unidade aqui, que é o Campus Centro. Tínhamos Macaé, porque Macaé, na verdade, foi a nossa primeira UNED, né? Unidade de Ensino Descentralizada, que foi lá na década de 90. Acho que Macaé veio em 1993 ou 94. Eu não me lembro exatamente a data de inauguração. Mas eles, na verdade, essa unidade de ensino descentralizada, ela aconteceu ainda na gestão do professor Miguel Ramalho, que já foi também um outro diretor eleito. E na época que eu assumi, então a gente tinha esse campus, tinha Macaé e tinha o campus Guarulhos, que também foi inaugurado ainda na gestão do professor Luiz Augusto Caldas, né? No caso, no ano de 2007.
E aí a gente, quer dizer, eu assumi a direção geral em 2008, assim, um baita de um desafio, assim, enorme, porque o ano de 2008, assim, eu me elegi com uma proposta de trabalho, né? E sabíamos que a instituição iria se transformar em Instituto Federal. Só que, na verdade, assim, o governo Lula também, ele antecipou muitas coisas. Então, em um ano, praticamente, nós tivemos que assimilar, né, toda a mudança de Cefet para Instituto, uma série de mudanças jurídicas, administrativas, de crescimento, ao mesmo tempo que você construía campos, você tinha que resolver, fazia concurso público, você tinha que resolver uma série de questões administrativas, porque já ao final do ano de 2008, então, veio a lei de criação dos institutos federais e em 2009 nós fomos transformados em Instituto Federal Fluminense, já com alguns campos, né, sendo construídos em andamento, com a incorporação também de Bom Jesus do Itabapoana, que era, na verdade, um campus da Universidade Federal Fluminense, que veio para a gente por uma decisão também da comunidade, né, porque eles viram maiores oportunidades de serem anexados à nossa instituição, oportunidades de orçamento, oportunidades de independência financeira, de uma série de coisas. E aí foi isso, né? Na verdade, foram 4 anos de muita luta também, mas que eu acho que foi interessante para a instituição, porque a gente cresceu muito nesse período, né? E teve uma continuidade depois, um fortalecimento desse projeto de Instituto Federal. Teve também um projeto que foi, na época que eu fui coordenadora de inglês, que foi o projeto Cine Cefet, que a gente articulava muito assim, filmes, a questão da língua inglesa. Então a gente pegava os países que tinham inglês como primeira língua, como segunda língua, porque a gente sempre teve uma preocupação também de não passar muito essa visão imperialista, né, de se aprender inglês. Não, eu estou aprendendo inglês porque eu quero ser igual ao povo americano, igual ao povo, né, da África do Sul. Não, a gente, na verdade, procurava passar a importância da língua para o crescimento, para o desenvolvimento social, econômico, cultural, mas não numa visão imperialista. E o Cine Cefet, ele ajudou muito nisso, porque o estudante tinha oportunidade também de se encontrar na cultura daquele país específico, ficar com uma visão mais crítica das línguas, tanto do espanhol quanto do inglês. Olha, eu acho que eu sinto saudade mais desse convívio, sabe? Que a instituição, ela teve um momento em que a gente convivia mais, assim, os servidores, não só nos momentos de confraternização específicos, de Natal ou de Dia do Servidor Público, mas havia momentos em que a gente conversava muito na sala dos professores. Aqui tinha uma salinha de professores, que hoje ainda existe, né? Mas eu sinto falta um pouco ali desse componente humano ali. Tem a sala e tal, mas as pessoas vão pouco ali, se reúnem pouco ali. E a gente conversava muito na sala dos professores, lá no tempo da escola técnica, no tempo do Cefet. Eu diria que foi ali que nós construímos muitas ideias conjuntamente. Ali a gente criticava, a gente corrigia a prova, mas a gente conversava também sobre as questões nacionais, internacionais e locais. E sinto saudade também dos momentos em que eu fui reitora, da minha relação com os estudantes, sabe? Foi uma relação muito bacana. Eu tive que aprender muito essa coisa de reitoria, foi um desafio enorme na minha vida.
E assim, mas a relação com os estudantes sempre me gratificou muito. Aí já era uma relação diferente. Não era a relação da professora com os estudantes na sala de aula, era uma relação da gestora, né, cobrada, reclamada e tudo mais, mas também eu sentia muita sinceridade, muita honestidade, muito carinho dos alunos, sabe? Até hoje, depois desse tempo todo, eu encontro pessoas que falam, eu fui sua aluna, eu me lembro de você, reitora, não sei o que, e abraça, e beija, e isso eu tenho saudade, porque eu acho assim, eu sempre gostei, sabe? A educação na minha vida é uma paixão. Eu não entrei para educação, sabia que eu não ia ganhar dinheiro. E até quando eu vim trabalhar aqui na rede federal, para mim foi um motivo de muito orgulho, mas eu fui muito desestimulada de ser professora pela minha mãe, que minha mãe é professora, alfabetizadora da rede estadual, e ela queria que eu fosse uma secretária executiva, assim, trabalhar num banco. Para isso eu estudei inglês. Ela queria que eu fosse uma pessoa assim, de alto cargo, mas na parte administrativa. E eu sempre rechacei muito isso e não me arrependo, sabe? Eu acho que as coisas que você faz com o coração, quando você ama a sua profissão, você consegue vencer os desafios. Então, eu tenho saudade, muita saudade dos estudantes, assim, dos jovens. Aprendi muito com eles, gostava de ouvir. Olha, eu acho que momentos assim mais marcantes, eu até já pautei um pouco aqui durante a entrevista. Esse momento que nós, lá ainda na década de 80, que nós fizemos esse teatro, vários coordenadores aceitaram esse enorme desafio de falar para os colegas, né, inclusive professores mais duros, fechados, das áreas técnicas. Esse momento que nós fizemos o teatro aqui, e eu participei do teatro, eu encenei, porque o teatro foi assim, a gente pegou episódios que aconteciam no dia a dia, né? E a gente encenou esses episódios aqui na frente para mostrar para as pessoas que eles tinham que ter sensibilidade e ter uma posição crítica diante desses episódios. E o pessoal no final ficava brincando. Naquela época eu sempre usei esse cabelinho assim, né? Mas tinha mais, eu acho, cabelo. Aí o pessoal, olha, ela é a René de Vilmon. Eu nunca me esqueço disso. O pessoal brincando com a gente, né? Então foi um momento muito marcante e foi um momento, sinceramente, de democracia, de construção de democracia. Outro momento marcante, eu diria que foram exatamente assim, quando eu fui para a CETEC também, para a Associação dos Servidores, a inauguração do campo de futebol lá. Eu acho que foi um momento muito marcante, exatamente porque eu rompi com uma questão que eu considero um pouco machista na instituição. Porque as pessoas falavam, logo ela, que é uma presidenta da associação, será que ela vai fazer... isso o pessoal do futebol, né? Será que ela vai apoiar a nossa pauta aqui de construção, de fazer o campo e tal? E o campo foi inaugurado, o campo foi feito. Então, assim, romper, sabe, com essas barreiras também, desse olhar mais para a mulher, que a mulher não vai ter a mesma competência que o homem. Isso aí, para mim, foi marcante. E eu diria que essa inauguração do campo é uma, vamos dizer, simbólica, né, desse momento histórico aí de superação, que eu considero de superação. E eu acho também assim que os momentos mais marcantes para mim como diretora de ensino eram os momentos de formatura, sabe? Que eu sempre estava lá na mesa e muitas vezes era convidada, inclusive, a falar para os estudantes, e depois você vê o resultado do trabalho ali na formatura, né? Aquelas pessoas todas vindo, a gente cumprimentando as famílias. Então, eu diria que na minha função de diretora de ensino, talvez os momentos mais marcantes
foram esses momentos em que eu pude participar de formatura. E realmente o momento da vitória da eleição como diretora-geral, entendeu? Porque é muito assim, é uma luta muito grande, que a gente se compromete assim diante de uma comunidade e você deixa muita coisa da sua vida pessoal, a sua família, os seus filhos, enfim, você vivencia muita coisa. Eu diria que existe um glamour do cargo, existe, mas existe um sacrifício também. Tudo tem o ônus e tem o bônus. E esse momento da vitória é um momento assim de conquista importante. Como reitora, eu diria assim que os momentos mais marcantes que eu tive foi na minha tentativa de reeleição. Foram marcantes, tiveram o lado triste, difícil, tiveram, mas teve também muito momento bom, principalmente o momento dos debates, em que eu participei como candidata, né, a reitora novamente, porque aí entra a questão dos estudantes, porque eu tive uma recepção, sabe, muito importante, eu diria um acolhimento, né, muito importante com os estudantes de todos os campos. E esses momentos, no momento dos debates, a gente percebia isso. E isso para mim foi gratificante. Até hoje, sabe, é uma coisa que me marcou muito, essa questão com os estudantes. Você vê um campus como Macaé, que sempre foi um campus dificílimo, desde o NED. Por quê? Porque eles achavam que o campus tinha tudo e eles não tinham nada, que eles queriam independência, liberdade. E assim, o acolhimento que eu tive lá no debate eleitoral foi uma coisa impressionante. Para mim, sinceramente, isso já me recompôs muito, porque também perder uma eleição não é uma coisa fácil, né? A gente sofre também, é sofrido, porque você gostaria de ver o seu trabalho, ter continuidade, tudo isso. Mas assim, o acolhimento, aquela alegria, os estudantes vindo, se manifestando, mesmo de campos distantes daqui de Campos, foi muito marcante para mim. Teve uma amizade muito forte aqui, né? Uma pessoa que também já não está entre nós, né? Aí vê que a idade também da gente vai tá subindo aí, que foi a professora Magda Medrado, né, Machado, professora Magda, que foi minha professora também na Faculdade de Filosofia de Campos, era professora daqui, né? Foi também, ela teve cargos aqui também, como coordenadora, como assessora em alguns momentos. Mas era uma pessoa que eu tinha assim, uma amizade muito grande por ela e ela por mim. E foi praticamente assim, uma pessoa que me orientou muito no início aqui na instituição. Uma pessoa com a cabeça muito ampla, sabe, aberta, que queria a democracia. Ela fez exatamente essa ponte. Ela conhecia a escola velha, né? Porque esse pessoal era mais antigo que a gente, mas uma cabeça muito assim... sabe aquela pessoa que eu acho que faz falta hoje para os novos servidores, quando você é acolhido, de aquela pessoa que conversa com você, que fala, que te orienta. Então a professora Magda para mim foi assim, fenomenal. Mas depois eu fui construindo também outras amizades aqui. Até hoje, eu tenho amizades aqui com algumas pessoas assim, que eu considero importantíssimas, que é o professor Nelson Crespo, né, meu grande amigo, que é Bagueira, né, conhecido como Bagueira. Eles são professor Nelson, professor Roberto Moraes, professor Hélio Gomes, professor, enfim, são pessoas mais recentes, mas que até hoje a gente tem assim, uma amizade muito grande. Uma outra pessoa que eu quero lembrar é a professora Guiomar Valdez, né? Que é também uma pessoa assim, nem sempre nós tivemos dos mesmos lados nas eleições aqui, na questão política, mas
assim, é uma pessoa com quem eu construí uma amizade muito forte também, nas lutas aí, né, institucionais, e até hoje tá comigo. Enfim, tem muitas outras pessoas, se eu for ficar falando aqui todo mundo, mas pelo menos esses aí são representativos desse tempo, né, que eu fiquei aqui, são pessoas que me ajudaram. Da minha equipe, assim como gestora, reitora também, eu destaco muito o professor Roberto José, sabe, que também foi uma pessoa que muito me ajudou desde o início, que esteve com a gente lá. Eu acho até uma pessoa um pouco injustiçada hoje, não sei, assim, na instituição, porque ele foi também, assim, porque o professor Roberto José, ele já tem mais de 70 anos, ele trabalhou aqui, ele saiu aposentado compulsoriamente, de tanto que ele gostava da instituição. Olha, aí nesse momento eu vou ser vaidosa. Eu acho que a maior realização foi a transformação de Cefet em Instituto Federal, sabe? Porque foi um momento dificílimo, um momento de luta muito grande, mas eu acho que essa conquista ficou comigo. Não tenho aí nada, acho que os outros colegas estão dando continuidade de uma maneira brilhante também, né? Mas essa conquista da transformação ficou comigo. Então eu acho que foi uma maior realização. Olha, minha família, assim, meu marido é ex-aluno da instituição, né? Da mecânica, daquela mecânica antiga aí da roda dentada. Ele não atua na área hoje, ele foi para uma área de comércio, para outra área, mas ele é ex-aluno da mecânica da época da graxa, né? Que os meninos sujavam os jalecos de graxa quando se formavam. E meus dois filhos, né, tanto o João Paulo quanto o José Carlos, foram estudantes daqui da instituição, são ex-alunos, né? Então é isso, familiarmente, sabe, eu tenho meu marido que é ex-aluno, meus filhos, minha irmã também é ex-professora daqui, da área de química, ela já foi concursada mesmo, porque já pegou o concurso público, né? Trabalhava com microbiologia, minha irmã é engenheira química, professora Rita, e entrou aqui na década de 80, né? Um pouquinho depois de mim. Então, assim, a relação familiar que eu tenho é um pouco nessa linha, mas eu diria assim que eu tenho sobrinhos também que trabalham aqui, o Ricardo, que estava ali na frente, é meu sobrinho. Mas eu acho que a relação familiar, assim, ela é importante, né, para valorizar também mais o trabalho institucional. Você vê que a gente acredita tanto, isso eu falava nas reuniões de pais que a gente fazia no início do ano, sempre, até isso era até uma lembrança do professor Luiz Augusto, com quem eu trabalhei, ele pedia, dá aí o depoimento de que você acha que a escola tem tanta qualidade que você colocou seus filhos para estudar aqui. Então isso é importante, assim, para o gestor que acredita na instituição, que tem os filhos estudando aqui, dá também uma segurança, sabe, para a comunidade. Olha, gente, aqui é tão bom, eu recomendo, porque muitos pais e mães, às vezes, ficavam com medo, porque a instituição é muito grande, porque aqui tem gente de tudo quanto é idade, porque aqui tem gente de todas as classes sociais. Eu estou acostumado, meu filho estudar numa escola menor, lá vigiam tudo, vigiam se o estudante está na sala de aula, se não está. Então isso é impressionante, era um tom muito impressionante. E eu, muitas vezes, como diretor de ensino, eu ficava conversando com os pais, com as mães. Não, olha, isso aí, não fica preocupado, seu filho vai vencer, vai ser importante, é uma instituição grande, mas ele vai ter independência, vai criar o hábito do estudo, sem precisar ninguém estar mandando ele fazer. Então, assim, a questão familiar, para mim, foi um ponto positivo, também até como um testemunho da qualidade da instituição.
aposentar, não deixar de trabalhar numa coisa que a gente sempre teve paixão a vida toda, não é uma coisa simples, porque você tem que se preparar para um novo momento de vida, sabe? E assim, esse afastamento também, né, do local de trabalho, dos estudantes, dos amigos, né? Não é uma coisa simples, mas eu tive assim a clareza, vou ser muito sincero, eu tive a clareza de que a contribuição que eu tinha que ter dado à instituição foi uma coisa tão efusiva, tão forte, que na hora da minha aposentadoria eu tive essa clareza de que era o momento de sair, sabe? Que era o momento de construir outras possibilidades para a minha própria vida. Porque eu saí com 59 anos, né? Também já ia entrar como diz aí, na terceira idade. Eu me aposentei foi em abril de 2014. Foi 2014, Sibeli? Peraí, nós estamos em 2017, né? Não foi 2014, foi 2015 que eu saí mesmo efetivamente. Abril de 2015, foi 30 de abril. Tem 2 anos, né, que eu efetivamente estou afastada daqui. Tem uma sensação estranha, sabe? Vou ser muito sincera, assim, a gente se sente mais meio extraterrestre, assim. Você volta e sente um pouco assim, a escola um pouco fria, mais vazia para você. Porque você não está naquele dia a dia, as pessoas estão nos seus setores e é normal isso. Mas, por outro lado, também, a gente fica feliz de ver, né, que a instituição está avançando. Há poucos dias eu tive também lá em Guarulhos, vi que o campus está bonito lá, tive até participando de um evento que me convidaram lá. Então, a gente são 2 sensações, eu diria que é contraditório. Ao mesmo tempo que você sente assim um afastamento, o peso do afastamento, eu me afastei, e aí você tem que se adaptar às mudanças, né, que efetivamente a instituição tem que ter mudanças mesmo e ela tem que avançar. Mas, por outro lado, você vê também, eu ficaria muito triste se eu viesse aqui e visse que as coisas estão feias, não estão sendo mantidas. Então, quando você vem e vê que a instituição está avançando, que tem, né, essa energia assim, positiva, isso aí também ajuda, né, você a fazer com que esse lado, né, de ver a instituição bonita e avançando, ajuda a fazer, a contrabalançar um pouco o lado da tristeza e do afastamento. Primeiro, assim, eu gostaria que o IFE se fortalecesse, né? Eu acho que o fortalecimento, a consolidação da instituição, eu acho que ela é importantíssima. O modelo de instituto, ele não é um modelo simples, principalmente do ponto de vista da gestão, porque a gente que vem de uma escola técnica que era mais unida, mais integrada, em que os professores, né, se relacionavam mais e assim iam discutindo os avanços e fazendo com que as novas possibilidades surgissem, o Instituto ele tem uma dificuldade, que é exatamente essa questão de ser multicamp, né? Não é simples você integrar tudo isso. Então, o IFE do futuro, para mim, eu acho que ele tem que se fortalecer, os campos têm que chegar, né, ao seu final, alguns ainda estão em construção, enfim, tem que se consolidar a parte da infraestrutura, mas ele precisa buscar a qualidade do trabalho, sabe? Sempre a qualidade do ensino, e ele precisa integrar, sabe, a comunidade. Então, há princípios que esse instituto no futuro vai precisar continuar mantendo, sabe? Não adianta ter uma infraestrutura maravilhosa, mas prejudicar esse centro, sabe, essa essência
da instituição, viu? Que é por isso também que essa instituição tem o respeito da comunidade, que sabe que aqui é diferente. Então, eu acho que tem que se preservar isso. Eu deixaria assim como mensagem, principalmente, que o servidor que viesse para cá, que ele tivesse entusiasmo, sabe? Que ele tivesse paixão pela educação. Tanto faz que fosse professor ou servidor administrativo, mas que ele soubesse que ele está numa instituição de qualidade, de excelência, que ele vai ter o seu trabalho respeitado aqui e que ele tivesse entusiasmo, principalmente pela instituição, que ele soubesse que essa instituição aqui pode formar um Brasil melhor. Eu acho que os estudantes, eles são assim a razão de ser da nossa instituição, né? A gente trabalha aqui no dia a dia, a gente faz tudo isso aí, oferece tudo isso, porque o estudante é tudo, é a essência. Então eu acho assim que os estudantes daqui do Instituto, eles também precisam ter um pouco essa consciência, né, crítica, política, de que eles estão numa instituição diferenciada, numa instituição de qualidade, numa instituição pública. Então, eu queria assim que os estudantes, que eles tivessem uma qualidade de ensino muito grande aqui, estudassem muito, tivessem uma excelente formação nos diversos níveis, enfim. Mas, sobretudo, que eles pudessem dar testemunho, né, aí fora, na sociedade, do que eles vivem aqui dentro, de que eles vivem uma educação de qualidade aqui, uma educação que merece respeito e uma educação que precisa ter a sua continuidade, sabe? Então, para os estudantes, eu desejo isso, desejo sucesso na vida deles, na vida pessoal, profissional, mas que eles, sobretudo, deem esse testemunho, né, da importância do estudo numa instituição pública.